Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para você que está nos escutando aí ao redor do mundo, para que você tenha uma nova ideia, uma nova forma de pensar, para que você seja transformada ou inspirada através de uma outra mulher. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Kroll Contabilidade, a Clínica Oncológica do Pará e a UOL Live, que é a empresa responsável por esse estúdio onde a gente está. É por conta de vocês que a gente consegue levar aí o Mulheres UOL para tantos países e tantos lugares. Hoje nós estamos recebendo a Valentina Baldino. Valen, bem-vinda, ela que é psicóloga e mentora de posicionamento feminino. Muito bem-vinda. Muito obrigada, gratidão por estar aqui. Eu sou apaixonada por essa mulher aqui, que é a história de vida que ela traz, conecta junto com a minha. Eu acredito que mulheres se conectam através de propósitos. Sim. Então, eu te agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que a gente vai ter boas histórias aí para contar. Com certeza. Só pelas chamadas ali, pelas headlines, eu já vi. Hoje o nosso episódio se chama Confiança é uma Crença. Já vamos começar atacando fogo por aí, né? Como que assim? Confiança é uma crença, ou seja, ou você acredita ou você não acredita. E aqui a gente tem uma promessa, que a Valen hoje vai trazer os segredos, né, de mulheres confiantes. Então, a minha primeira pergunta para a gente começar a conversar sobre esse assunto é: o que torna uma mulher confiante? Tem várias coisas que tornam uma mulher confiante, mas quando você para para pensar numa mulher que você olha, que você admira, que você pensa, uau, aquela ali tem confiança. Quais são os primeiros pontos que você vê que chama atenção naquela mulher? Tu quer que eu responda? Primeiro, eu acho que ela, pelo menos, ela passa segurança em relação às decisões. Ela não passa que ela está em dúvida, vou por aqui, eu vou por ali, que ela está perdida. Ela passa essa imagem. Para mim, uma mulher confiante é uma mulher segura das suas escolhas. Pode falar, então, que mulher confiante, mulher posicionada? Sim. Podemos. Então, partimos por aí. Uma mulher que tem confiança é uma mulher que sabe exatamente o seu lugar. Na sua vida, nos seus negócios, no seu relacionamento. E que não vai ficar ali o tempo todo abrindo mão dela mesma ou fazendo negociações mentais para que ela tenha o seu lugar. Porque ela sabe quem ela é. Então, se ela sabe o seu valor, ela sabe o seu merecimento, ela se torna extremamente confiante. Uhum. Só que acontece que a gente escuta essa palavra confiança e a gente se pergunta, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? E a grande verdade é que a gente constrói. E as pessoas não são ensinadas a construir confiança. A gente é ensinado o quê? A executar, a fazer, a prosperar. Aí a confiança, ela vem quando você atingir alguma coisa na sua vida. Quando você tiver coisas, quando você conquistar coisas, aí você se torna uma mulher confiante. Uhum. Só que não é sobre isso, e ao longo de toda a minha história, eu fui vendo que é muito mais sobre quem você se torna nesse processo. Porque o caminho, ele é lindo, e às vezes se você parar para analisar, você já vive aquilo que você se contava lá atrás, que você poderia, vou viver isso aqui só quando eu me tornar essa pessoa confiante, só quando eu me sentir merecedora, e às vezes você esquece da gratidão daquilo que você já é. Porque nós somos ensinadas desde pequenininha, Pã, e eu quero ver se você concorda comigo, a olhar para o externo. Então, não sei se essas vozes aí vão coincidir com aquilo que você já escutou, mas a gente escutar da nossa mãe assim, fecha a perna, fale baixo, cuidado com isso não é coisa para ser falado. Mulheres têm que se posicionar de tal forma, mulheres têm que falar baixinho. Menina não faz isso. Menina não faz isso, rosa para menina, azul para menino. Uhum. E a gente foi ensinados a um senso comum, vamos chamar assim, como se fosse uma mentalidade coletiva das pessoas, onde a gente entendeu que aquilo ali faz a gente pertencer. Aquilo ali faz a gente ser confiante. Só que quando a gente olha para a mulher confiante, voltando na primeira pergunta, o que a gente olha para ela, o que ela chama atenção? É o posicionamento, é a vida interessante, é o quanto ela fala, o quanto ela arrisca, o quanto ela se move. Então, o movimento, ele faz parte dessas mulheres confiantes, né? Então, mulheres confiantes não pedem permissão. Elas vão lá e elas executam, porque elas sabem o lugar delas. E quando a gente olha para uma menina que veio cheio de rótulos, que aí eu falo que é um pouquinho da minha história, né? Posso compartilhar um pouquinho deste momento? Sim, com certeza. Então, na minha história, eu fui ensinada a ser uma menina boazinha. Uma menininha que, toda princesinha, que veio toda idealizada, filha única, neta única, que nasceu no meio de um mundo cor-de-rosa, que eu vou chamar assim, mundo Disney, mundo romântico, onde os problemas eram resolvidos, mas não por mim.
Então eu não fui ensinada a ser uma grande solucionadora de problemas. Eu fui ensinada que o masculino, que o homem tinha que executar. Uhum. Que as mulheres precisavam ser fortes, que a gente tinha que dar conta de tudo. Só que eu era boazinha. E você vai falar isso pra boazinha? O que ela vai entender? Que ela precisa se tornar uma salvadora. Que ela precisa fazer muito, que ela precisa executar muito, que ela precisa mostrar muito. E foi nesse contexto que eu resolvi me posicionar diferente. Porque eu não queria mais ser aquela menina boazinha. E uma curiosidade que a gente estava conversando aqui antes, que eu não cheguei a te contar, eu tinha, né, não tem mais, graças a Deus, dores de garganta todos os meses, desde que eu nasci. E meu avô era médico, e ele falava assim, tem algo aqui que traz para essa menina essa dor de garganta. E se a gente tirar delas aqui as amígdalas, provavelmente vai se manifestar em outro lugar. E aí, depois de muito estudar psicologia, olhar para a mentalidade, o corpo fala, a gente se dá Muito. conta o quanto a boazinha que não falava, que não tinha voz, era justamente por isso. Até que chegou uma psicóloga para mim e falou assim, com 15 anos, pelo amor de Deus, você precisa falar. Porque se você não falar o que te incomoda, se você não se posicionar, se você disser não, as pessoas vão passar por cima de ti. Porque os limites, assim como existem os limites externos, a gente tem que construir os nossos limites internos. Sim. Eu não tenho como me colocar no teu lugar, porque eu nunca fui a boazinha. Eu acho que eu fui a megera, sempre. Eu Adoro. fui o outro extremo. Então, assim, eu não sei o que que é estar nesse lugar de uma mulher que não consegue falar sobre as suas emoções, sobre o seu querer, enfim, mas eu consigo ver outros padrões. Por exemplo, assumir uma identidade que não é sua, né? Não questionar, olhar para o que todo mundo está fazendo. Então, o processo é qual da vida, né? O processo é estudar, é encontrar alguém, é casar, é ter filhos, nananã. Prosperar E financeiramente. fiz grande parte desse processo. Talvez o prosperar financeiramente, na minha cabeça, nem estava, porque a responsabilidade não era minha. E eu não percebia isso. Na minha cabeça, por exemplo, eu via aquele modelo familiar que o pai levava a família, né, o prover era total responsabilidade dele. Então, a questão, a ambição, a vontade de crescer, de prosperar veio muito depois. Veio ali com os meus 27, 28 anos. Não tinha. Foi pro mercado, foi... É. Qual que foi tua virada de chave, então, pra gente entrar nesse megera aí, pra gente olhar juntas? Então, a megera eu sempre fui. Então, eu acho que desde pequena, assim, eu comecei a trabalhar com 15, 14 para 15 anos, eu entrei nas lojas pernambucanas e eu nunca fui chamada a atenção por técnica, né. Então eu era uma boa vendedora, eu era uma pessoa que entregava as metas, nã-nã-nã, mas sempre fui chamada a atenção pelo comportamento, a forma de falar, altiva demais, grosseira demais ou se impõe demais, né. Claro que hoje eu também olho que talvez se fosse um homem na minha posição não teria tido tantos problemas, né, porque realmente as pessoas esperam de uma mulher que ela seja mais dócil, Mais né, e acolhedora. talvez, né, tenha sido aí também, não única e exclusivamente, acho que eu tenho com certeza o meu ponto de culpa, né, nessa história, mas de ter sido mal interpretada, porque eu sou objetiva, eu sou prática, eu não tenho problema em fazer uma conversa difícil. Então, quando tu fala assim, boazinha, eu consigo identificar isso nas mulheres, mas eu não consigo me colocar no teu lugar, por exemplo. Eu não sei o que que é não falar. Eu vivo a outra fase, eu preciso pensar mais antes de falar. Costumo dizer que a megera, como tu chamou, eu chamo de mulher trator. Que ele é o 80 da boazinha. Porque a Valentina boazinha, ela se transformou na mulher trator. A que se posicionava demais. Porque quando a gente passa por isso, por essa anulação de, poxa, não me reconheciam aqui, eu deveria importar de tal forma. Olha, se eu deveria importar, eu tô sendo a boazinha, porque tem uma comparação externa que te diz Uhum. que tu tem que ser dessa forma. Então, a boazinha, ela é automaticamente funcionalizada, principalmente quando ela vai para um lugar de liderança, onde ela precisa dar conta de muitas coisas. E aí, a mulher trator na minha vida nasceu quando eu fiz 15 anos de idade e eu decidi vir morar sozinha aqui em Florianópolis. Essa é uma boa história. Morar sozinha com 14 anos, tá escrito aqui. 14 Qual anos. foi essa história? Como assim? Eu estava cansada de ser boazinha, eu sempre tive muitos problemas de relacionamentos com amigas. Me envolvi em muitos relacionamentos tóxicos, porque a boazinha, ela busca salvadores que tirem ela daquele lugar. E eu já estava cansada, mesmo com 15 anos, mesmo com pouca idade, eu já tinha Poxa. essa percepção, assim, de tem algo errado aqui. Não é Uhum. normal eu estar sempre doente, não é normal eu estar sempre, sabe, ansiosa. Eu vivia com crise de ansiedades com 15 anos de idade, já fazia terapia. Então, eu comecei a olhar para mim e falei, caramba, quais são as possibilidades que tem aqui?
E nessa época, minha avó tinha me dado um apartamento há 5 anos atrás, antes dos 15, pra morar em Florianópolis, que era pra morar aqui, fazer faculdade aqui e tal. Só que a minha família foi inteira contra, porque a gente não é daqui, a gente é do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul estaria lá toda a minha família, todo um suporte emocional, um suporte de trabalho, muitas pessoas que nos conheciam pelo nosso sobrenome, pelas pessoas que a gente foi uma das primeiras famílias de Porto Alegre. Então, tudo isso me daria uma segurança incrível. Mas como eu nunca fui da segurança, eu falei assim: "Não, mamãe, assim, ó, eu quero realmente estar lá em Florianópolis, eu quero ir nesse colégio". E eu cheguei para ela com todo um dossiê, tudo preparado, porque ela daí ela não tinha como dizer não. Porque a minha mãe sempre foi uma trator também, né? Uma ex-boazinha que virou um trator, então ela era muito direcionada, ela sabia o que ela queria. E quando eu vinha com a solução pronta, já ela, opa, então quem sabe dê. E nesse momento foi um momento bem importante para mim, porque eu comecei a ter que me desenvolver na marra. Eu precisei olhar para mim, eu precisei quebrar as minhas lealdades daquilo que eu achava que eu não era boa, que eu não sabia falar, que eu não sabia fazer amigos, que eu não tinha meu lugar. A questão da comparação com outras meninas, porque eu sofria muito bullying na época de infância. E foi aqui que eu me descobri. E eu comecei a dizer não. Falei, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. E aí eu fui pro 80, que aí é a mulher trator. Uhum. Porque geralmente pessoas que foram muito machucadas ou muito rotuladas, muito disciplinadas, elas vão pra vida com muitas regras. E aí quem recebe muitas regras e começa a se dar conta que é o processo de tomada de consciência, que não é esse lugar. Eu não sou essa pessoa que tem vergonha, eu me tornei essa pessoa. Eu não sou essa boazinha, eu me tornei essa pessoa. E aí entra no que você estava falando, a gente vai criando personagens. E aí vem aqui uma coisa que eu quero trazer muito para vocês. Existe uma grande diferença entre personalidade e você ter uma identidade. Todo mundo quer ser um personagem. Todo mundo quer ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Todo mundo quer ser reconhecido. Mas quem é você na sua identidade? Porque personagem não tem uma identidade. Tem aquilo que os outros vão aplaudir, e se você faz qualquer outra coisa que desagrade ao outro, você não é mais um personagem de sucesso. Uhum. E naquele momento eu vi assim, não, eu sou um personagem. Eu quero criar a minha identidade. E foi aí que eu comecei a realmente empreender dentro da psicologia, desenvolver vários negócios diferentes que me fizeram me tornar uma identidade. Mas foi um longo processo. Sim, o que mais me chamou a atenção, nessa tua fase da vida, foi esse processo de autoconhecimento tão jovem. Porque, assim, vou dizer, eu acho que se aos 15 anos, né, eu tivesse, entendido que existe um olhar para dentro, talvez muitas coisas teriam sido diferentes na minha vida. Mas, cara, esse processo de autoconhecimento veio muito depois, assim. Meninas de 15, 16, talvez hoje seja diferente, mas na nossa tu tem 30? 33. Na nossa época, né, eu também tenho 33, faço esse ano, não se falava muito sobre esse assunto. 15 anos eu estava em Nárnia. Com certeza eu não queria olhar pra dentro, com certeza eu não fazia ideia de que eu era boazinha ou que eu era a megera, né, então, E não eh eras, né? é. A gente se desenvolve para tornar-se pertencente. E a gente acaba que a gente acredita nas nossas historinhas. É, eu acho que esse processo primeiro me surpreende, acho que tu tem uma forma precoce, né, então uma menina que quer se libertar muito jovem, que já entende, quais são os meus começa a entender, né, quais são aqui as minhas amarras, o que que tá me prendendo, e uma certeza do que se quer, porque também é uma coisa diferente. Com 15 anos, tu ter Não, essa pã, eu von narrava minha vida até os 30. Eu tinha de cor, assim: "Olha, eu vou me formar em psicologia, eu vou fazer coaching, depois eu vou fazer tal coisa, nã-nã-nã-nã". Quem é que me contou essa história? Quem é que disse que isso era importante? Então Uhum. sim, foi extremamente precoce. E eu só fui me dar conta disso andando na praia com um amigo meu, e ele virou pra mim, e eu estava falando com orgulho, assim, ó, nossa, porque a mulher tratora, ela tem orgulho dela, né. Uhum. Assim: "Nossa, olha só, com 15 anos eu vim morar sozinha em Florianópolis, eu dei conta", dele assim: "Acho que a tua mãe que não teve muita noção É, de acreditar que tu pudesse fazer aquilo ali". sim. Só que a minha mãe também é uma ex-boazinha em modo de trator. Então ela também morou cedo, muito jovem, ela desbravou. Nós saímos de Porto Alegre para ela vir pra Praia do Rosa, né, que é aqui em Santa Catarina, e não tinha nada, ela chegou de carrinho de boi. Então eu acredito que todas as autorizações que as mulheres da minha família foram tendo, eu já não via como tantas barreiras. Eu Uhum. tinha medo, Elas já muito medo. buscaram, né. Mas eu ia com medo mesmo. E aí nesse viés, as minhas por isso que a gente fala tão relevante a nossa ambiência, o lugar que a gente escolhe sentar, as mesas que a gente escolhe sentar. Hoje eu tenho a minha mentoria, que chama Mentoria Mesa das Rainhas, e eu chamo elas assim justamente porque a gente tem que saber a mesa que a gente senta. Olha a nossa mesa aqui de milhões que estamos aqui agora. Existem Uhum. trocas aqui que vão ficar ressoando na nossa cabeça por muito tempo. Mas tu senta em mesas erradas, tu vai ter referências péssimas, aí tu não vai se desenvolver, e aí a tua autoconfiança, esquece. O que que é a autoconfiança? É a capacidade que tu tem de confiar em você mesma.
Então, se você tá em um lugar que as pessoas estão sempre jogando banho de água fria, se tá em algum lugar onde as pessoas acham tudo muito difícil, aí você não prospera. É. Quando eu falei essa frase pra ti, né, confiança é apenas uma crença, eh, foi um dos temas, assim, que eu tenho estudado nos últimos tempos, e o confiança é apenas uma crença significa onde é que o teu coração está? Ele está no lugar onde ele acha que você pode ou ele acha que você não pode? Porque é ali que tu vai ficar. Então, para mim, a confiança é uma crença exatamente isso. Teu coração tá em um lugar onde ele acredita que você consegue fazer, assim será, né. Ou pelo menos você vai trilhar esse caminho de eu consigo chegar até lá. Mas se ele estiver no contrário, que é acreditando e que ele não pode, você não vai se mover, você não vai dar nenhum passo naquela direção, porque você já acreditou dentro de você que você não consegue, que aquilo ali não é para ti, que aquilo ali não te pertence. Então, para mim, o confiança é apenas uma crença, significa isso. É escolher no que acreditar. Para escolher, você tem que se conhecer primeiro. Você tem que tomar o seu lugar. Você tem que saber quem é você antes de todas essas marcas serem colocadas em você. Quem é você sem que as falas que a gente começou aqui falando, né? De faça isso, execute aquilo, aquilo é importante, você precisa ter isso para nananã. Tudo isso. Quem era você antes disso? Uhum. Só que sem olhar para sua criança, sem olhar para você enquanto mulher, fora do personagem mãe, fora do personagem esposa, fora do personagem filha, eu não vou encontrar a tua essência. Porque primeiro a gente silencia. E esses momentos de silenciar foram o que mudou completamente a minha rota de ação. Porque, como eu estava te contando aqui, eu já me reinventei muitas vezes na minha vida. E agora a minha última reinvenção é, sim, abandonar de vez, tirar de vez o meu ego. O meu ego, ele estava nas minhas redes sociais, onde ali eu era uma personagem. Uhum. Ali era uma personagem que passava uma idealização de um relacionamento perfeito. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não existe. Mas aquilo ali vende. Nossa, então se vende, eu vou falar sobre aquilo, eu vou. Só que não começou a fluir mais. Eu comecei a ficar sem conteúdos para fazer as minhas redes sociais acontecerem. E eu comecei a ver um grande chamado na minha vida. E foi aí que eu decidi, então, ok, então eu vou começar uma nova conta. E a Valentina Baldino, de 167 mil seguidores no Instagram, ela vai precisar morrer. E quando eu falo precisa morrer, é a boazinha precisa morrer. A boazinha que tá preocupada em como vai ser vista. A boazinha que tá preocupada se vai agradar ou não. A boazinha que tá preocupada se ela vai ser alguma coisa a mais só porque ela tem um número de seguidores X ou Y. Eu não queria mais ser essa pessoa, eu queria causar. Eu falei assim, não, essa aqui é a Valentina. Essa Valentina aqui, ela não tá nem aí pra aquilo que os outros vão pensar. Não que ela seja uma pessoa egoísta ou que ela não se importe com os outros. Mas do meu lugar, o sucesso me alcança. E quando eu saio do meu lugar, eu vou, poxa, eu quero montar um podcast, vou comparar aqui tudo que a Pamela faz, como é que ela executa, vou montar um podcast Mulheres Uou! Uhum. E eu não quero isso, eu quero um da Valentina. Então, todas as vezes que a gente sai do nosso lugar pra gente olhar o que as outras pessoas estão fazendo, a gente perde a nossa força e o sucesso não nos alcança. E foi desse lugar novo, desse novo Instagram, que começou todo um processo de eu preciso me posicionar, eu preciso criar, eu preciso executar, mas de uma maneira com essência. E aí não tem peso. Porque daí, aquela coisa que eu te trouxe antes, né? No meu antigo Instagram, no meu antigo modo trator, eu abri várias empresas, eu tive clínica de estética, eu palestrei no Brasil todo para médicos, eu montei clínicas, eu fui fazendo uma metodologia de coaching e marketing para médicos, desenvolvi parcerias, assim, ó, fantásticas, viajei o mundão todo, só levando a minha mensagem de relacionamentos e de negócios. Só que eu esqueci dessa Valentina, ela ficou de lado, porque eu não estava conectada com ela. Durante a pandemia, eu veio essa conexão, eu falei assim, não, precisa mudar, precisa expandir. E aí precisa ir pro digital, e o digital era algo tão distante, né, antes da pandemia. Então, nesse movimento, nessa criação de várias empresas, de levar e fazer, eu acabei me encontrando de novo. E nesse processo de se encontrar, a gente vive um luto bem importante, que é um luto de você olhar para esse lugar aqui dos 167 mil, vou usar de referência, e você vê assim, poxa, que bacana, não é que eu deixo de existir. E Uhum. muitas pessoas pensam, né, ai, a pessoa acabou com a confiança dela, né, vai se destruir, agora se abandonou, vai começar do zero. E eu recebi muita crítica. Como assim você vai deletar uma conta que você demorou anos aí pra conquistar? E eu falei assim, não tô abandonando essa conta. Eu estou assumindo a mim mesma. Porque quando eu me assumo, eu consigo criar uma conta muito maior do que essa. Uhum. Então, hoje no TikTok a gente já é em 500 mil seguidores, no YouTube a gente tá começando agora e eu não tenho o menor medo. Porque quando a gente tá ali conectado com quem a gente é, tendo uma boa ambiência, estando com pessoas que também estão indo para o mais relacionamentos, mais negócios, mais vida, mais mulheres interessantes, mais mulheres com propósitos, a gente consegue criar algo muito maior.
É que as pessoas vinculam os teus frutos a quem você é, né. A Valentina não vai deixar de existir se ela não, né, se a tua conta acabar do Instagram, se o se a tua conta bancária deixar de existir, se qualquer coisa terminar, tu ainda assim estará aqui, né. E é isso que a gente se perde, porque a gente vincula a coisas. Então, a Valentina tem isso, ela tem essa conta, ela tem essa forma de se vestir, como tu falou lá, né, os nossos papéis, então é mãe, então é esposa, então é uma boa namorada, e como se uma coisa deixando de existir, todas as outras sumissem. E como assim? Né, a verdadeira Valentina Verdade. não tem, mas eu consigo imaginar a quantidade de críticas, porque as pessoas, elas também têm medo, e elas sentem medo por você. Quando tu passou por esse processo, tu encarou o teu medo, tu refletiu, quantas vezes tu pensou: "Mas será mesmo que eu vou excluir uma conta com 167.000 seguidores, porque eu tô com uma confusão aqui dentro de mim?" Porque para mim, tô entendendo que passa por esse lugar, eu ser mais autêntica, é quase dizendo assim: "Essa conta não me representa mais", e jogar fora aquele trabalho para começar um do novo. E isso é muito ousado. E daí causa constrangimento em todas as pessoas que não conseguem. Porque ela tá lá no mundo dela, e daí ela tá eu tô lutando tanto para ter alguma relevância, e daí quando olha uma pessoa que tá simplesmente jogando fora e começando tudo de novo, isso é uma grande quebra, assim, sabe, de padrão mesmo, né. Bem, né, a menina surtou mesmo, mas não é nem sobre jogar fora. Eu honro tudo aquilo ali que aquela página me deu, mas eu precisava fazer um mais. E quem tivesse conectado com a minha essência, seguiria comigo. Esse é o grande problema das pessoas, elas têm dificuldade de deixar o velho ir, porque elas acham que as outras pessoas não vão mais amá-la se ela sair daquele lugar e ir para outro. O que não é verdade. Porque do teu lugar tu consegue ver assim, não, mas espera aí, será que eu fui uma louca ou será que eu fui uma gênia? Qual que é a diferença entre os dois? Uhum. É o Né? resultado. É o foco, é o resultado, é aquilo que tu consegue criar a partir A disso, é a tua partir disso. ação, é não deixar aquilo ali te abalar. Então, eu não olhava mais a conta como sendo a Valentina, psicóloga, né, que estava ali falando de relacionamentos. Eu era a Valentina influencer. É. O meu marido fala sobre o caso do Steve Jobs, né, eu não quero falar besteira, porque eu não sei sobre essa, eu sei de ele me contar, mas olhar para um homem, né, que esteve à frente da Apple há tantos anos e de repente ele perdeu essa posição lá dentro, né, saiu, e com certeza aquilo ali gerou frustração, humilhação, vários sentimentos. E ele criar a Pixar, que, né, e o primeiro desenho dele, Toy Story. E esse desenho eu tenho certeza que vai passar gerações. Então, uma pessoa que tem uma confiança tão grande no poder de criação dela, que não importa onde ela foi colocada, ela vai dar frutos. Ela vai crescer, ela vai pegar o que tem, o que é possível e vai prosperar. Isso Uma sacada ótima, é né? A primeira vez que eu entendi sobre isso foi no falecimento da minha nona, da mãe da minha mãe. Nós éramos muito ligadas. E ela tinha toda essa questão de ter, sabe? A questão de antigamente, porque a gente tem que olhar as pessoas de acordo com as épocas que elas viveram. uhum. Então, para minha nona, com seus 80 e poucos anos, isso há 10 anos atrás, ter o patrimônio, ter o lugar, ter o nome, ter a quantidade de seguidores, ter o carro, ter o marido, ter o sobrenome, enfim, tudo isso era muito importante. A A aparência. aparência, o personagem. Uhum. E com isso, quando ela faleceu, pra mim foi um grande choque, porque foi a primeira experiência do tipo, tá tudo errado, ela não tá mais aqui? E aí, tudo aquilo que ela brigou, a maquiagem que eu tinha que colocar, o salto que eu tinha que usar, o jeito que eu tinha que me comportar, tudo isso, ela não tá levando nada com ela. As pessoas que eu deveria andar, as influências, não estão aqui nessa sala. Naquele momento, eu e ela, e desculpa o termo, né, mórbido de trazer pra cá agora, mas naquele momento que a gente tá ali em destaque do ser com o ter, tu vê que tu não leva nada daqui. Então você ativar a autoconfiança, ela tá muito ligada também com a sua fé. Uhum. Porque é como se fosse um barquinho com dois remos. Um, você vai fazer aquilo que você tem que fazer, porque você é responsável por você e a autorresponsabilidade te diz que você comanda a sua vida. E o outro lado, se você não tem espiritualidade, se você não tem a sua fé em dia, você vai entender que talvez o ter seja tudo.
Mas o ser, ele é tão transcendente que naquele momento eu entendi, eu falei assim, gente, é muito louco isso, porque nada que ela criou ficou. Somente aquilo que ela era. E já era muito, já era o suficiente. Que lindo. Que orgulho que ela deve ter de ti, né? De Aí de vez ter em quando eu fico pensando, ai, será que ela tá vendo lá de cima, tá, que eu tô no palco, que eu tô fazendo tal coisa? Se a gente é cristã, não, ela não vê. A hora que ela sinta isso, sabe? Porque é real o quanto a gente perde tempo no ter. Eu perdi muito tempo no ter. E nesse processo que eu tô agora de sair um pouco do digital e ir pro presencial, que eu já fazia antes, e eu parei somente por causa da pandemia, eu vi o quanto eu já tenho meu nome, o quanto eu já tenho meu lugar, o quanto só precisa realmente que eu me posicione Tu diferente. tá há quanto tempo com esse movimento? Pouquíssimo tempo, tem um mês apenas que eu tirei meu Instagram, mas já fui convidada para 3 palestras, para podcasts diferentes, já tem eventos aí no final do ano. Uhum. Então é aquela coisa, a Valentina estava indisponível. E quanto tempo tu ficou com esse sentimento de faço ou não faço? Foi... Eu sou um pouco intensa, deu pra perceber, né? Deu pra perceber. Aham. Eu tenho eu realmente tenho diagnóstico de TDAH, né? Hiperatividade. Então, assim, pra mim é tudo muito rápido, muito intenso. Então, foi uma virada de chave que começou em dezembro. Em dezembro, eu tive meu primeiro acesso a mim como pessoa, onde eu comecei a olhar para as minhas relações, olhar para o meu lugar no mundo. Em janeiro, eu comecei a ver, assim, que talvez não fosse mais aquele lugar que eu queria. E em fevereiro, eu fui num grande evento, que foi um evento em São Paulo, com outras mulheres de outros estados, com grandes empresárias. Naquele lugar, eu falei assim: somos todos iguais. E a gente fez um movimento muito de se olhar. Inclusive, sabe o que a gente fez, Pã? Choque-se. Ficamos peladas umas na frente das outras, na frente de um espelho. E tivemos que nos olhar nuas. Gente, Como quantas mulheres ficaram peladas? 40 mulheres. 40 mulheres. E a gente ficou lá, totalmente peladona mesmo. E a gente se olhava no espelho e é isso, é esse templo aqui que vai abraçar pessoas, é esse templo aqui que vai fazer grandes viagens, é esse templo aqui que vai nascer projetos, vai nascer filhos, é aqui nesse templo que eu vou cuidar da minha saúde, eu vou ser eu. Então, pra mim, aquilo aí foi um choque gigantesco, assim, tipo, Nossa, eu imagino. mas foi um processo de essa sou eu. Eles avisam pra gente ir depilada? Não avisaram. Falaram da lingerie, né? A lingerie tava ali presente, então assim, foi no máximo. Mas a gente não era obrigatório a fazer aquilo, tinha todo um respeito, só tirava realmente quem queria. E como eu tava cheia de bloqueio, eu tirei tudinho. Ah, eu também seria essa pessoa. Vou tirar Se tudo, é pra sou viver eu. experiência, vamos vivê-la inteira, né? Se a pessoa tá Inteira. propondo ficar pelada, é autoconhecimento, vamos respeitar o processo do mentor. E o movimento que veio foi essa pessoa que ela existe e ela precisa ser vista. E aí, olhando totalmente pelada na frente do espelho e trabalhando ali muito forte minha autoaceitação, porque o corpo de uma mulher leva muitas marcas de rótulos, de expectativas, e é transgeracional, a gente tem que ser essa mulher perfeita, não pode, né, a cinturinha, não sei o quê, não pode estar acima do peso, as dobrinhas, celulite. Quem não tem celulite, gente? Quem não tem estria? Quem não tem marcas? Só que daí, naquele momento, foi diferente, foi sobre honrar as suas marcas. Nesse processo de honrar as minhas marcas, eu falei, eu preciso renascer. E o velho precisa ir embora. E nesse movimento eu falei assim, gente, mais uma vez nessa vida eu vou ter que renascer. E eu trago uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: você nasce uma vez só nessa vida, mas você renasce várias vezes. Então não é sobre você abandonar o velho, não é sobre você excluir quem você era, excluir uma conta. Não, é você sempre seguir em frente, só que em direções diferentes na tua vida. E cada direção vai te abrir novas portas. Mas se você tá parada, se você tá com medo, se você tá na resistência, você nunca vai fazer. Voltando à tua pergunta, eu tive esse insight em fevereiro. E eu demorei ali mais ou menos, assim, uns 2, 3 dias pra tomar a decisão do, ok, vou deletar a conta. Foi rápido. Foi rápido, mas eu não consegui deletar 100%. Ainda fiquei presa no meu ego. Porque eu ainda tinha muitos trabalhos como digital influencers, como pessoas que eu fazia parceria ali, que precisavam daquela audiência, daquele Instagram. E eu tive que conversar com essas pessoas, porque mulheres adultas tomam posicionamentos e têm conversas difíceis. Eu precisei ter várias conversas difíceis com a minha equipe, com todas as pessoas que estavam ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos também, porque tinham muitos que trabalhavam ali em parceria comigo. E naquele momento eu falei, olha, daqui a uma semana essa conta vai sair do ar. Porque não tem como você ter um plano A e estar vinculada no plano B. Então, as pessoas estavam confusas. Será que a Valentina vai sair 100%? Será que essa doida vai largar esse Instagram? E o outro ali com 400 seguidores. Em um mês, já estamos quase 3 mil seguidores no Instagram novo. E esse velho, ele tá lá, quietinho, tá desativado. Não sei se um dia ele vai nascer de novo, mas se nascer, não será a Valentina. Será provavelmente algum outro projeto. Porque a Valentina já renasceu aqui. Legal. E muito, muito corajoso, muito ousado da tua parte.
Eu lembro que tu colocou aqui no começo, tu falou assim: "Uma das coisas principais, um dos meus valores principais é a liberdade", né. E o liberdade de ser, como tu tá se propondo agora a viver, a gente tem que se dar conta, né, porque às vezes tu vive tão imersa ali, fazendo tudo normal, assim, tu só tá estudando, vivendo a vida como todo mundo espera que você veja viva, né, e tu não se dá conta de que talvez essa vida não foi a vida que você pensou. Essa coragem de pensar: "Tá, isso aqui é o que eu gostaria de viver? É dessa forma que eu quero levar?". Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa liberdade, sabe, porque ao mesmo tempo que isso é bom, isso também é ruim. A liberdade tem um peso e ela te traz boas consequências e também consequências que a gente tem que lidar, né. Então queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, quando tu se viu, né, livre, em que momento, que eu imagino que tenha sido no momento de morar sozinha, e em que momentos da tua vida que essa liberdade pesou? Vários momentos, como tu disse, é um peso, porque eu sempre escutei da minha mãe assim: "Ai, a Valentina, ela é uma menina tão linda, ela não dá trabalho nenhum". Sabe, ela vai lá, ela faz as coisas, ela não fica incomodando, ela não depende da gente. Só que criança que não depende, que criança que não precisa desse olhar. Mas daí a criança super heroína, que quer nascer, ela vai lá e ela entende o quê? Não, eu não posso ser esse problema, eu não posso ser mais um peso. Uhum. Então, desde pequenininha, eu já escutava minha mãe trabalhar muito, e ela sempre trabalhou muito, ela é mãe solteira, né, meu pai eu não tive contato, ele simplesmente foi embora quando eu nasci. Então minha mãe sempre foi a pessoa que montou as coisas, que executava. Então eu olhava pra ela e falava assim: "Uau, a régua era gigante". Então eu não tinha escolha, eu precisava não me incomodar, na minha cabeça, na minha narrativa. Por isso que eu sempre falo: "Contem suas histórias, mas não acreditem nelas", que a gente conta muita historinha pra gente, e essa foi a minha narrativa. Só que começou a ficar muito pesado, porque eu não dava conta daquilo ali. E aí eu não sabia pedir ajuda para as pessoas. E ao não saber pedir ajudas, eu comecei a ver que não vai funcionar assim. Ou eu começo a pedir ajuda, ou eu começo a falar a minha missão, ou eu começo a falar aquilo que eu preciso, ou as pessoas não vão ficar perto de mim. Então começou com o processo de morar sozinha, onde eu comecei a ter que pedir as coisas. Onde é que fica tal coisa? Como é que faz tal coisa aqui na escola? E eu não tinha ninguém que me orientasse. Então naquele momento foi muito importante ter essa caída. Fala assim, eu caí de 95 andares de uma vez só, onde a menina que cresceu numa pousada, que as pessoas faziam a cama, onde ela ligava 23 e pedia comida, e tudo se resolvia, do nada ela morava sozinha. Tinha que pagar conta, tinha que organizar o dinheiro, tinha que chegar na aula. E óbvio, minha mãe não foi tão sem noção assim, ela deixou toda uma estrutura para que eu fizesse isso, né? Ela sempre foi muito responsável nesse quesito, mas eu estava sozinha e livre demais. Uhum. E nesse processo, as pessoas vinham me desafiar e falavam assim: "Ai, Valen, você não vai fazer nenhuma festa na sua casa? Você não vai fazer tal coisa?" Pô, eu não fazia nada. Eu tinha tanto medo, e aí vem, né, olha, o medo daquela liberdade, o medo de talvez acontecer o que todo mundo falava. Vai morar na cidade grande, vai acontecer tal coisa. Cuidar do teu copo, cuidar de tal coisa. Eram tantas preocupações, até hoje, tá? Isso até é meio vergonhoso falar aqui, mas vou falar mesmo assim. A minha mãe, semana passada, virou e falou assim: "Ai, filha, eu fico tão feliz". E eu assim: "Por quê, mãe?". "Não, porque meu maior medo quando tu foi morar sozinha era que tu não soubesse atravessar uma rua. Porque no Rosa era tudo estrada de chão". Então era tantos medos que foram colocados que eu precisei bater de frente com eles. E eu bati de frente com eles dentro da psicologia, onde eu entendi quem eu era. Eu bati de frente quando eu montei a primeira empresa de cupcakes, que foi no meu finalzinho da minha faculdade, ali nos últimos 3 meses. Eu fui fazer uma imersão de coaching, que eu já queria muito fazer. E nessa imersão, no último dia, foram 5 dias, não me esqueço nunca. Eu mandei mensagem no domingo à noite para minha chefe do meu estágio, falei: "Olha, Carol, vou pedir demissão". Mandei mensagem pro meu gatinho da época, meu namorado, falei assim: "Olha, infelizmente não dá mais". Nossa, E muda tudo, né, por revolução. isso que eu falo, cuidado com essas imersões que a gente faz, que a gente tem que ter pelo menos 45 dias pra, né, assim, Assimilar o que é formular verdade, né. intensidade. Mas Deus é muito bom comigo, deu tudo muito certo. E eu saí dali querendo fazer os meus cupcakes e eu vi que, caraca, eu consigo fazer e duplicar o meu dia. Eu consigo fazer cupcakes, eu consigo fazer psicologia. E aí nasceu a Mulher Trator também aí, né? A mulher polvo, que faz tudo, mas não olha pra ela. Então eu comecei a ir pro externo, né? Vai fazer, porque eu queria tanto a liberdade que eu esqueci da identidade também, né? Da personalidade e da Valentina. Mas eu queria ali, eu queria fazer, queria fazer. E aí, com isso, no último ano de faculdade, já tendo essa empresa de cupcakes e tal, eu resolvi tomar um shake. Um shake num espaço da Herbalife que tinha perto ali do meu trabalho. E aí, naquele shake, eu me apaixonei, porque tinham umas 20 pessoas sentadas.
naquele lugar. Não sei se vocês conhecem o espaço da Herbalife, enfim, mas na época eu Sim. adorava aquele lugar, todo mundo em pé, todo mundo feliz, todo mundo, né, gritando, alegre, Tomava o shake e animado. depois ia comer uma coxinha, não adiantava de nada. Tipo isso, né? Vamos na filosofia que parava no shake. Mas, sim, naquele momento eu me encontrei muito. Eu falei assim, gente, é isso. Se eu consigo botar aqui 100 pessoas no dia, eu ganho R$ 1.000. Pra fazer tantos cupcakes, eu preciso de quanto? Aí eu comecei a calcular horas, estratégias. E naquele momento, a Valentina ali com seus 21 anos, eu comecei a borbulhar de ideias. Borbulhar, borbulhar, borbulhar. Eu falei, bom, então vamos montar uma Herbalife. Aí no dia que eu fui pegar ali meu canudo da faculdade, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou abrir um shake. Eu vou abrir uma Herbalife. E ela ficou louca comigo, assim, como assim? Tantos anos de psicologia, depois dos cupcakes, agora um shake da Herbalife, tu vai ficar atrás do balcão. Só que eu não via o shake, eu não via atrás do balcão. Eu via como eu poderia trabalhar a minha humildade, a minha capacidade de vendas, o quanto eu poderia crescer e prosperar e ser independente. Porque a Herbalife, ela dava uma potência de você poder trabalhar de onde você quisesse. Então, não necessariamente eu precisaria abrir um espaço, mas eu poderia tocar vidas, trabalhar com marketing multinível, marketing de rede. E depois dos cupcakes, eu fiquei viciada em vender, eu queria falar. E quando você é apaixonado por aquilo que você faz, a sua essência tá ali, você sente confiança. Sim. E foi aí que em 6 meses eu virei top volume do meu grupo, consegui levar minha mãe para viajar no dia do aniversário dela de 60 anos, a gente passou na Bahia. E ali eu comecei a ver, caraca, isso dá uma liberdade gigante. Então, a vida foi me convidando a ter várias liberdades. Até que veio o falecimento da minha avó, que foi como eu te comentei aqui, da minha nona. E naquele momento eu enrijeci. Naquele momento eu me dei conta do ser e do ter. E eu falei assim, nossa, durante o período que eu tava na Herbalife, eu não consegui visitar minha nona no hospital. Então eu não consegui fazer uma despedida dela. Isso pra mim foi muito dolorido, porque no shake, no espaço físico, você teria que parar de bater, os shakes sair pra poder se ausentar e tá lá. E não tinha quem ficasse ali pra mim. Eu falei assim, tá, mas isso aqui não é liberdade de jeito nenhum. Não. Tem algo errado, isso aqui não é livre. E aí, nisso, eu encerrei o expediente, fui a última a chegar no velório da minha nona. E pra mim, naquele momento, eu falei, não dá mais. Naquele momento, eu quis segurança, muito mais do que liberdade. Naquele momento seguro, eu falei, vou voltar pra psicologia. Porque eu sei que eu consigo influenciar pessoas, eu já tinha ali muitas pós-graduações, eu era psicóloga cognitivo-comportamental, sistêmica, porque paralelo a tudo isso, ainda estudava um monte, né? Uhum. Desenvolvi PNL, já era formada em 3 ou 4 formações de coaching. Buscando ali a confiança, Confiança e independência, os né? dois, né? Loucamente, porque através da independência eu teria confiança, na teoria. Uhum. E aí, com isso, eu montei a clínica, comecei a fazer, e aí eu também não tava ali. Se você te mostrar minhas fotos na época da clínica, tu vai ver, assim, grandes auditórios, palestrante em congresso de médicos, mas eu não estava ali. Eu estava, assim, ó, completamente exausta, com cortisol nas alturas. Eu lembro que um dos médicos, que era meu aluno, pediu, ele trabalhava com medicina ortomolecular, e ele pediu meus exames de hormônios, porque ele achava muito estranho ter todo aquele pique, né? Aí ele Uhum. viu, né? A testosterona tinha um asterisco e o cortisol muito mais alto do que o normal. E eu realmente não dormia. E naquele momento eu falei assim, gente, tá errado. Isso aqui não é o meu lugar também. Porque apesar de ter... Eu fiquei 5 anos fazendo isso. Foi maravilhoso, extremamente grata, assim, aos meus alunos até hoje. Muitas delas são rainhas dentro da nossa mentoria. Porém, não era mais o meu lugar. E aí, com a pandemia, eu fui obrigada a renascer de novo. É. Isso que eu acho mais legal da tua história, assim, de a gente pensar que não foram erros, né? Todos foram processos necessários para te passar. Então, tu leva coisas de como atender, talvez até hoje, por conta do espaço da Herbalife, a forma de lidar com as pessoas, assim como, sei lá, ter os cupcakes, então, como era a produção. Então, a gente é uma soma dessas coisinhas, né. E daqui a pouco, se a Valen precisar renascer novamente, ela ainda vai levar essa mentora, né, que hoje está tentando posicionar mulheres e trazer essa autoconfiança para elas, né, que é esse na realidade, eu acho que confiança, se a gente não pudesse, sei lá, se a gente pudesse dar uma dica, se a gente pudesse dizer: "Mulher, faz isso primeiro, né, trabalha no que tu acredita", né. Quando a gente começou ali sobre, confiança é apenas uma crença, é isso, no que tu acredita? O que que tu tá contando, quais são as narrativas que ressoam aqui na tua cabeça, que tu acha que é uma verdade que a gente precisa desconstruir ou contar novas histórias, né. Ou a gente precisa olhar: "Vale, então tu não é 167.000 seguidores". Foi essa narrativa aí que eu tive que mudar. E daí dói, né. Tipo, Dói. como assim não sou? Como assim não é este o meu lugar? Como assim não é essa personalidade? Quem eu Né. sou? E foi
E fiquei um tempo perdida, te confesso, assim, gente, mas tá, será que eu preciso postar alguma coisa agora? Será que eu preciso falar alguma coisa agora? E eu fiquei um pouco perdida do meu lugar. Falei assim, tá, mas e agora? Pra onde é que eu vou? E esse estar perdida faz parte do processo do luto, porque eu ainda estava apegada à versão antiga. Então, a confiança, o primeiro passo para quem quer ser uma mulher confiante é silenciar. É como se a gente fosse fazer uma auditoria interna. O que faz sentido ficar? O que eu preciso tirar? Qual é o meu ambiente? O que conecta com a minha essência, com o meu sentir, com quem eu sou? Porque se eu não tô conectada comigo, eu vou acreditar nas narrativas que todo mundo disse pra mim que eu teria que ser. Então, eu lembro de quando meus números iam crescendo no Instagram, eu ia dando print, feliz da vida e jogando aonde? No grupo da minha família. Uhum. Porque o primeiro lugar que a gente quer pertencer é ali dentro. E eles até aplaudiam, mas eles não davam todo aquele, sabe? Eu tava muito empolgada, para um número. E aí eu vi assim, gente, mas eles não estão se importando com isso. É óbvio que não. Eles estavam vendo o meu processo, eles estavam vendo quem eu estava me tornando. Então, muitas coisas que eu falava ali, algumas eu não conseguia nem praticar no meu relacionamento, porque não dava tempo. Eu tava produzindo conteúdo, eu tava vendo outras coisas. Falei assim, não. E nesse momento eu fui pedida em casamento, né, no ano passado. No ano passado, não, mentira, foi neste ano, só até me perdida. 2023. 2023, esse ano, em abril, eu fui pedida em casamento pelo meu namorado, e ali virou uma grande chave também. Porque eu era Medusa, aquela que congelava os homens. Como o meu trabalho sempre foi o foco principal, eu sempre falava assim, ó, relacionamento vem depois. Não, relacionamento não cabe aqui. Precisa ser com um homem muito forte para dar conta disso tudo aqui. E aí eu não conseguia olhar os homens como fortes. Então, pra mim, o relacionamento, e aí vamos lá, no meu histórico de relacionamentos, tive 7 relacionamentos. Uhum. E aí eu falo assim que esses relacionamentos só existiram porque a Valentina não conseguia carregar o peso sozinha. Então ela precisava ou de salvadores ou de uma bengala que desse conta dela. E naquele momento, estando ali sendo pedido em casamento por uma pessoa completamente diferente de qualquer outra que eu já tinha me relacionado, eu falei assim: acabou. Acabou a guerra. Acabou esse momento de ter que ficar buscando um lugar. Agora eu vou criar o meu sistema. Agora eu vou criar a minha maneira de fazer. Mas com a minha autenticidade e não com as 1000 narrativas. Mas aceitou? Só pra saber. Sim, aceitei, está aqui ainda, o anelzinho. Sim, e não temos a data ainda, mas em breve aí a gente Não, tem que está desbloquear organizando. isso aí. Datas Mas importantes. o dizer o sim foi o que mudou tudo ali. Porque naquele momento eu falei sim a mim. Não somente pro casamento, mas pra mim, pra ele como pessoa e pra gente, como casal. Pra poder fazer diferente. Muito legal. Eu vendo toda essa história, assim, como a gente traz coisas que não são nossas, né? Ideias, pensamentos, formas de pensar, que eram da nossa mãe, que eram e da mãe dela, né, que ela também replicava. Então a gente tá numa geração muito gostosa, sabe, que tá Inventar, né? e a gente tá se permitindo cada vez mais jovens, assim, eu vejo, né, meninas, né, 25, 26. Menos eu não tenho tanto acesso, mas assim, de olhando, sabe, de falando: "Tá, mas o que que eu quero realmente? Eu quero ter filhos ou não quero?". Nunca parei pra pensar nisso, parecia que naturalmente era um processo, era o meu próximo passo, fui casada há 10 anos, então a gravidez viria, mas era isso que eu queria? Não sei, eu nem pensei, eu fui mãe, eu sou mãe, mas eu não tive esse lugar de refletir essa é minha escolha? Eu quero ter um filho, eu quero viver esse processo, eu quero nã eu quero que foi o que aconteceu com o empreendedorismo, né. Então acho que a minha virada maior de chave na vida, assim, que eu me despertei e comecei a perceber, as escolhas são minhas ou são dos meus pais ou, enfim, né, dessa dita sociedade, foi quando eu disse: "Não, eu quero mais". E o no querer mais, eu tinha que assumir a responsabilidade. Tinha que ter não tem ninguém que vai vir aqui me dar mais. Quantas pessoas tu frustrou nesse processo? Então, eu tô tentando pensar, porque eu não sei se eu sou uma pessoa egoísta, que não conseguia olhar para esse sistema ou sabe quando tu se fecha tanto no teu casulinho, que tu não quer ver, não quero ver a tua cara feia, eu não quero Uhum. ver o não quero te escutar, não eu quero fazer isso aqui que tá dentro de mim. Uhum. Hoje, isso lá naquela época, hoje eu percebo mais. Hoje, por exemplo, o Mulheres UOL é um lugar que recebe muita crítica, de todos os lugares, às vezes de pessoas que fazem, que estão ali muito próximo, que acreditam e às vezes tu tem que dar uma fechadinha no teu casulinho, isso aqui eu não vou escutar ou isso aqui Silêncio. não é meu, isso aqui é um ruído que está dentro do teu coração, tu tá jogando aí para o universo de qualquer maneira,
mas eu sei a minha verdade. Hoje eu sei exatamente o Propósito. que nós somos, onde o que a gente pode, fazer enquanto comunidade de mulheres e o que a gente não pode fazer, ou quais são as nossas limitações, né. As nossas limitações hoje estão nas limitações de cada uma delas, né, porque a comunidade é feita, é gerida, as ações passam todas por mulheres. E a gente é limitado ali também, na limitação daquela mulher, o tempo dela de aprendizagem, o tempo dela de crescimento. E é gostoso pensar assim: "Cara, vamos esperar, vamos crescer junto, vamos entender que isso aqui", porque é muito fácil, Valen, dizer assim: "Eu quero uma comunidade". Vai ter. Tá, né? Vai ter uma comunidade, vai perguntar se as pessoas gostam, se elas não gostam, é muito mais complexo, não é assim, trabalhar em comunidade no falar, na teoria é muito bonito, mas na prática dá muito trabalho. E fazer com que as coisas aconteçam, que gere frutos, que as pessoas sonhem o mesmo sonho que você, é bem desafiador. Por isso você tem que ter uma visão muito grande do teu propósito. E é entender que nem todo mundo vai ficar. Não. Nem todo mundo vai caber ali. E a gente tem que tentar parar de encaixar as pessoas nesse lugar. Porque Uhum, não é que elas têm que comprar os teus sonhos. Elas têm que sonhar os delas. E uhum. os sonhos delas tem que ser que nem a nossa entrada daqui, sabe? Tipo, colidiu. Depois eles vão ver, mas colidiu e aí sim, encaixou. É o meu com o seu. Eu transbordo desse lado, você transborda e a gente juntas cria algo muito maior. É esse tipo de mentoria que eu trago hoje para as minhas rainhas. E tu falou uma coisa, a gente inclusive está passando por esse processo, né, de nem todo mundo fica, porque de tempos em tempos as peças se movimentam, isso em qualquer lugar. Mas como é importante saber, estar muito firme no teu objetivo, para que isso não te abale todas as vezes que acontecer, porque as pessoas vão vir, elas vão deixar o que elas precisam deixar, e elas vão levar o que elas precisam levar, e assim vai, é esse o fluxo de dar e receber. Então elas entregam um pouco, levam um pouco, para ser leve, né, para ser bom, para ser gostoso, senão vira um problema sempre. Em relação ao o nosso tema, a confiança, a aprender a acreditar, a mudar as narrativas, eu e a Valen temos 2 convites para fazer para vocês. A Valen vai explicar daqui a pouco, e eu quero fazer um convite para você, que é mulher, que está nos escutando, em relação ao prêmio Mulheres UOL, que inclusive a Valen vai Então lá. participar como melhor episódio, e nós teremos 10 categorias. A ideia desse prêmio é dizer para as mulheres que não têm 167.000 seguidores para abandonar, e elas estão ali justamente lutando, e faz, sabe, várias ações, às vezes parece que aquilo não cresce, não vê resultado, né. Eu sei que tem muitas mulheres assim, mas elas têm grandes histórias, elas são criativas, elas são visionárias, elas são influenciadoras da forma delas, para que essa mulher tenha direito e lugar de ter um palco. Então 10 categorias vão existir, né, que vão estar à parte das influenciadoras, porque a gente não quer que as mulheres se sintam coagidas ou, não tenho Menores. chance, Uhum, menores, uhum. comparando coisas tão pequenas que é o ter, que não é o ser delas, né. E elas tenham a oportunidade de viver um processo. Então, vão ser 3 meses ali entre inscrição e hackathon e prêmio, para que essas mulheres elas possam acreditar que sim, elas têm alguma coisa muito importante dentro delas, elas são criativas, elas são visionárias, elas são diversas categorias que a gente tem ali. Essas mulheres vão ser as mulheres dos podcasts. Então, um dos prêmios delas vai ser estar aqui nesse lugar, no lugar que às vezes é dado por uma mulher que tem influência, que tem autoridade, que tem seguidores, então e é natural, né, porque a gente acaba, Crescendo, influenciando. exatamente, e a gente Mas que chama essa elas mulher. possam ver os 167.000 em outras coisas. Porque eu me olhava assim: "O que que é meu 167.000? É meu jeito de tratar as pessoas, é meu jeito de criar, é meu jeito de criar uma comunidade, é meu jeito de agregar pessoas aqui, é meu jeito de estar aqui contigo". Dependendo do impacto que isso causa no mundo, elas não precisam ter. É isso que a gente Uhum. tá falando, né. Então, Sim, ou isso não vai ser o mais importante, porque os frutos definitivamente. são outros, Uhum. né, e a gente tá tão ansiosa por chegar lá, que a gente não aproveita o antes de chegar lá, que é a vida acontecendo.
Acho que a gente tem que fazer aquela dinâmica de tirar a roupa na frente de todo mundo pra elas se verem sem os seguidores. Tá bom, mas aqui não, tá? Aqui não. Pelo amor de Deus, eu não vim Num deixa eu ver. off, num off, Lingerie apropriado. onde a gente possa trazer talvez pra elas essa experiência de que tá tudo bem ser. Né? Fica aí o dica, quem sabe, a psicóloga que adoraria ministrar alguma coisa sobre isso. Entre a parte criativa. Deixa o teu convite em Com relação certeza. à autoconfiança aí. Tem um evento agora que vai ser uma grande virada de chave de 3 dias gratuitos, onde vocês vão passar comigo por todo esse processo de posicionamento. Quem vocês eram antes dessas marcas? Vocês vão aprender a olhar para vocês enquanto seres humanos sem nenhum rótulo. Então, durante 3 dias, a gente vai fazer uma grande imersão, onde você vai olhar para sua criança, você vai olhar para as lealdades familiares que a gente tem. Como a gente falou aqui agora, nós somos muito mais leais do que livres, muitas vezes. Então, para além de tudo que te disseram, quem você quer ser? E no último dia, a gente vai ter uma grande virada de chave e abertura para minha mentoria, que é a nossa T2, que na verdade deveria ser a T20, porque eu acabei fazendo essa mentoria de outros formatos, mas agora renasceu, está diferente. E nessa mentoria a gente vai trabalhar muito forte o seu posicionamento, o seu merecimento, a sua ambiência. E você vai estar do lado de mulheres reais, normais, que estão ali também para trocar, para crescer e para estarem ali desenvolvendo não só os seus relacionamentos, mas seus negócios e quem elas são. Ótimo. Faz a Então, convite mentoria, aí. se inscreve no prêmio, daí já faz tudo junto Faz pra. tudo junto. Bora lá, mentoria Mesa das Rainhas. Valen, muito obrigado. Obrigada a Se tu você. quiser deixar uma mensagem final em relação à confiança. Uma mulher confiança é aquela que se despede, sabe, de todas essas coraças que a gente coloca na nossa vida. Uma mulher confiante é aquela mulher que ela se olha e ela entende que ela não é tão legal assim. Que tá tudo bem decepcionar, tá tudo bem frustrar o outro. Mas que não tá tudo bem ela deixar de lado os sonhos dela e aquilo que ela acredita. Porque quando ela deixa de lado, ela sai do seu lugar. E fora do seu lugar, ela perde o seu magnetismo, ela perde a sua força e ela se perde no meio desse processo. Então eu te convido para nossa jornada da autoconfiança, para que você nunca mais se deixe de lado. Muito legal. Muito obrigado por Obrigada a tudo você, e foi até o maravilhoso. próximo podcast. Muito em breve. Gratidão.